Lição de número 13. Finalmente, a nossa lição de número 13, tão esperada, chegou e foi um sucesso. Você que pôde participar da EBD, você viu o quão tremendo foi o assunto abordado nessa manhã de 26 de dezembro do ano de 2021, rumo ao 22. A gloriosa esperança do apóstolo. Para não misturarmos os assuntos, eu preciso trazer o contexto em que o nosso comentarista prepara a lição deste domingo, que é respaldado em 2 Timóteo, capítulo de número 4, os textos estão aí na tela, e 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, que os respectivos textos também estão aqui na tela para você acompanhar. Qual é o contexto? E o que é importante frisarmos? É muito importante frisarmos que quando Paulo diz combati um bom combate, ele não está dizendo para os tessalônicos. Quando ele está se referindo que será oferecido por aspersão de sacrifício, ele não está dando testemunho para os tessalonicenses. Por isso que é importante a gente pontuar em que contexto cada texto foi construído. Então essa é nossa responsabilidade de fazer isto e vamos fazer agora. Primeiro vamos começar na sequência de baixo para cima. Tessalônicos, Tessalonicenses. Qual é o contexto dos Tessalonicenses? Não se esqueça que já discutimos isto em lições anteriores, mostrei no mapa para os senhores, que Paulo escreve aos Tessalônicos de Corinto com a presença ou com a ajuda de Silas e Timóteo. Isto na segunda viagem missionária antes dele seguir rumo a Éfeso. No período de 1 ano e 6 meses, Paulo constrói as duas cartas destinadas aos Tessalônicos, na segunda viagem. Como é que eu sei que Paulo cita combati o bom combate não é para os Tessalônicos? Porque a carta segundo aos Timóteos está remetida a Paulo em Roma. E neste contexto de 2 Timóteo, Paulo está encarcerado na sua segunda prisão. Na lição de número 11, nós discutimos 1 Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo da Macedônia, após a sua prisão domiciliar. Já a segunda carta a Timóteo, Paulo está encarcerado em Roma, ok? E o ar de sua morte é visível. Por isso que você vai ler o versículo de número 3, e ele está dizendo que será entregue ou oferecido em aspersão de sacrifício. O que ele está querendo dizer com este versículo? O que estava acontecendo com o apóstolo Paulo para ele produzir este versículo? Aqui nós vamos entrar no contexto histórico. Para isso você tem que se lembrar que no ano de 64 houve um incêndio em Roma, aonde Roma estava sob aos cuidados do imperador Nero, e aquele incêndio que houve, ele foi imputado aos judeus, ao cristianismo. E como a empresa de Cláudio, antecessor de Nero, tinha empreendido esta campanha para expulsar os judeus de Roma, ainda não tinha chegado ao fim, Nero, com este incêndio, ele encontrou uma oportunidade perfeita de ampliar os esforços para que isto acontecesse. E com o aumento da desordem no império e o impacto que este incêndio causou, o imperador foi obrigado a tomar medidas drásticas.
E a cabeça de Paulo foi colocada a prêmio. Por isso que Paulo está dizendo que ele será oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, ele será sacrificado por uma causa criada pelo império. Mas isso não era novidade para o apóstolo Paulo. Certamente ele esperava que isto pudesse acontecer mais cedo ou mais tarde. Enquanto ele estava em Corinto, ainda na companhia de Priscila e Áquila pela primeira vez, ambos relataram ao apóstolo que eles tinham saído de Roma por conta das pressões de Cláudio, porque ele tinha iniciado esta campanha de expulsar todos os judeus de Roma. E assim Paulo tem o contato com o que estava acontecendo em Roma. Mas mesmo assim, Paulo desejou em ir para Roma. Olha o que interessante nesse detalhe. Enquanto Roma estava em uma campanha expulsando os cristãos, os judeus, olha o que acontece com Paulo. O império importa um judeu para o local onde o imperador está repelindo-os. Imagina a cena, como é poderoso, como é gostoso acompanhar a história do nosso apóstolo. E neste cenário, ele tem a previsão, a prévia definitiva, que ali o seu ministério teria um fim. Ele tece o versículo de número 7 ao nosso discípulo Timóteo, declarando que ele combateu um bom combate, né? Acabou a carreira, guardando a fé. Que tremendo este relato do nosso apóstolo Paulo. Praticamente estas são as últimas palavras do nosso apóstolo, porque em seguida, Paulo, não no sentido em seguida, né? Porque aqui nós não temos uma definição pelos textos, a gente tem que buscar informações em fontes externas, mas nós vamos observar que após estes acontecimentos, Paulo é decapitado sob o comando do imperador Nero. E assim agora você sabe aqui no contexto, na construção da nossa leitura em classe, aonde se dar exatamente os textos, e o comentarista traz um paralelo da esperança do apóstolo Paulo, o motivo dele não temer a morte em momento algum, né, de não se acovardar, de não transferir culpa para ninguém, mas monta aqui um cenário onde ele edifica a igreja de Tessalônica, ainda na segunda viagem missionária, tá? Para que fique bastante esclarecido. E um dos acontecimentos que estava acontecendo em Tessalônica, sobre a questão da volta de Cristo e a manifestação do homem mau, não pode ser aplicado a Nero, tá? Agora você sabe aqui o contexto que eu estou lhe mostrando da construção das duas cartas. O que está acontecendo em Tessalônica, inclusive Priscila e Áquila está com Paulo em Corinto, tá? Sobre uma linha tênue que pode ser confundido facilmente com o que estava acontecendo em Roma, mas eram casos distintos. A verdade é que a empresa de Cláudio chegou também à Grécia, com grande impacto na parte da Macedônia e em toda aquela região. Ou seja, o que estava acontecendo em Roma se espalhou em todo o império. Então o cenário de Tessalônica é construído sobre a construção textual do imperador Cláudio. E quando Paulo constrói Timóteo, está sobre a construção histórica do imperador Nero. Tá? São duas situações distintas que precisam ser colocadas numa balança justa, para que a gente não adultere a aplicação do texto, violando seus princípios. E a responsabilidade
de edificar os jovens convertidos, a jovem igreja de Tessalônica, estava sobre os ombros de Silas e Timóteo, aonde tinham que dar soluções, esclarecimentos escatológicos a uma igreja recém-nascida. Imagine o desafio daquela igreja para falar ou para receber a mensagem escatológica de Cristo sobre a sua segunda vinda, sobre o agente do mal, sobre os sinais que precederiam tanto o agente do mal como também a vinda ou a segunda vinda de Cristo. Muito tremendo isto, muito poderoso. E nós vamos ver Silas e Timóteo dando uma aula de escatologia tremenda para novos convertidos. Isto com a igreja que foi formada em 3 sábados. Nós temos 2 milênios, tá? 2 milênios, e se nós apertarmos um pouquinho os nossos, este é um assunto que todo mundo se esquiva, porque construir um assunto difícil, de difícil compreensão. Então são muitas linhas, são muitas teorias, tá? Em uma mensagem que Paulo escreve para os tessalônicos, simples, tá? E de fácil compreensão. Agora, as linhas tornaram-a tão difícil de se compreender que hoje eu remeto parte desta culpa ao nosso ilustre Lutério. Sim, eu deposito parte desta culpa a Lutério. Você pode se questionar, Lutério? O que é que tem a ver Lutério com o plano escatológico? Para você ter uma ideia, que quando Lutério pregou as 95 teses e começou a construir, organizar a Bíblia, os livros sagrados, os canões sagrados, ele teve grande dificuldade de reconhecer Apocalipse. Ou seja, por Lutério, ele não reconheceria Apocalipse. E desde então, Apocalipse tem sido um livro, né, que tem se tornado praticamente um patinho feio, aonde você não entra, fica com medo de se aprofundar, porque lá tem coisas que parecem ser de exagerado. Eu remeto isso ao nosso ilustre Lutero. É duro ouvir isso, né? Mas é uma verdade, tá? A gente acompanha os escritos e você pode observar isso, que ele teve dificuldade de reconhecer Apocalipse. E reconheceu Apocalipse com muita pressão, tá? Apocalipse, livro de Enoque, ele botou os dois assim, ó. Dá uma pesquisada, dá uma balançada aí, procura os materiais certos que você vai encontrar essas informações. É por isso que eu deposito parte desta culpa a Lutero, tá? Por esse motivo. Porque a igreja de Tessalônica, os membros formados em 3 sábados, recebem uma mensagem escatológica poderosíssima e edifica seus membros. Os mesmos crescem em conhecimento, em graça e muita sabedoria. Hoje nós temos dificuldade de ensinar e de aprender, ou seja, de receber. A gente ouve certas coisas em Apocalipse que a gente fica se perguntando se aquele negócio lá é de verdade mesmo, se aquilo lá pode ser possível. E isto eu remeto a Lutero. Fiz um mapa para a gente desenvolver ele aqui um pouco, mas eu não quero deixar este vídeo tão longo, porque no ano de 2018, em uma sala das nossas, dentro da nave da igreja, nós produzimos também um material em cima de 1 Tessalonicenses, justamente neste ponto de vista, aonde Paulo, através de Silas e Timóteo, instrui, tá, esses jovens crentes.
Se você tiver um pouquinho de paciência, você se amar a palavra como você diz que ama, eu acredito que você vai se edificar muito e você vai se aprofundar em 1 hora de vídeo, onde vamos mostrar para você arrebatamento, o anticristo, vamos mostrar também a grande tribulação em seus 2 períodos. Tudo isto passado pelos jovens crentes, que hoje, uma igreja milenar que somos, nós não sabemos com propriedade o que deveríamos saber. E quando é nos ensinado, nós ficamos muito apreensivos de receber. Ou seja, nós não somos tão receptivos à mensagem escatológica pela multidão de vertentes. Mas acredito que você é flexível ao que a palavra diz. E é em cima da palavra que mostramos as bases, mostramos os fatos, mostramos a nossa convicção e a maior esperança do apóstolo Paulo. Lição de número 13. E com esta apresentação, já fazendo ponte para a lição anterior, para a lição que está se aproximando no próximo domingo, tá? Vai ser em cima da palavra, em cima da construção do Dabá. E aqui eu lhe abençoo em nome de Jesus Cristo. Vamos trazer este vídeo para vocês. E aqui está. Que o Senhor possa abençoar profundamente a sua alma, né, e sua casa. E que possam crescer em conhecimento e graça para a glória do nosso Deus. O que é que esta jovem igreja de Tessalônica sabia que nós não sabemos? Paulo, em seu texto, ele nos deixa a mensagem tão clara, que fico sem entender às vezes porque houve tantas linhas. Porque a teologia tem o poder de lhe edificar, mas também pode lhe levar tantas linhas como ela leva, e depende de você segui-las ou não, escolhê-las ou não para você. Então vamos descobrir o que é que esta jovem igreja sabia que nós não sabemos. Mas primeiro é necessário que eu faça-vos esse mapa para que haja compreensão. Se segure, tá? Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. O que nós sabemos sobre o arrebatamento da igreja? Nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada, certo? No ressoar da última o quê? Trombeta. Que trombeta é esta? Vamos ver os pensamentos das linhas de que a igreja passará pela grande quê? Tribulação. Outros acreditam que a igreja não vai passar a grande tribulação. Outros estão dizendo que nós vamos ver o início da grande tribulação. Aí você pode dizer, mas qual é a tua opinião? A princípio, inicialmente, antes que você haja uma conclusão do que vocês vão ouvir nesta manhã, já quero antecipar, a igreja não vai passar pela grande tribulação e nem vê-la. Viu? Quem é que me afirma isso? A palavra. A palavra. Vamos ver o cenário. Vamos ver essa última trombeta. Nós vamos começar a rascunhar esse mapa, ou esse quadro, Senhor. Te dou glória por esse pensamento. Vamos começar aqui. Tairone. Isso aqui vocês deveriam ter num caderno aí de anotação, viu, gente? Que vocês não trazem. Vocês vão deixar informações aqui passar, importantíssimo, viu, gente?
Então, a partir de agora, nós vamos desacelerar para que vocês possam compreender isso aqui que é importantíssimo demais. Viu? Importantíssimo demais. Aqui nós temos as 7 trombetas do Apocalipse. Essa é a 7ª trombeta. Que trombetas são essas? Cada trombeta dessa é um ponto de estudo, viu, gente? Então eu vou construir um núcleo aqui para que eu possa apresentar o objetivo da sala de hoje, para que vocês possam compreender. Viu? Então nós acreditamos, e as outras linhas e tantas outras, que a igreja, como diz 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52, não ressoar de uma última trombeta, de uma trombeta. Mas que trombeta é essa? Será esta a trombeta? As trombetas do Apocalipse? Eu vou lhe apresentar aqui mas 2 trombetas. Duas trombetas que não fazem parte deste cenário. Tá? Não fazem parte desse cenário. Que cenário? Cenário apocalíptico. Por que que eu sei que não fazem parte deste cenário? Porque essas 2 trombetas... Que trombetas são essas, meu irmão? De onde foi que arrumamos essas 2 trombetas aqui? Não vou lhe dar a resposta. Viu? Não vou lhe dar a resposta de graça. Não vou. Que as centelhas das vossas mentes se acendam em nome de Jesus Cristo e parem de comprar material ruim e entrar para dentro da Bíblia. Viu? É muito simples, tá? Não vou dar isso de graça. Se vocês quiserem me ouvir, vocês vão ter que provar que querem ouvir. Vão pagar caro. Como? Ora muito. Viu? Para me ouvir a respeito disso aqui. A menos que o Espírito me quebrante por dentro e faça o contrário do que eu estou dizendo aqui. Mas eu não vou dizer para vocês que trombetas são essas. Porque essas trombetas do Apocalipse, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo delas? É um cenário para que haja um arrebatamento da igreja? O objetivo dessas trombetas é de limpeza. É só isso que eu vou dizer. O objetivo dessas trombetas é de limpeza. Viu? Vamos para outro cenário? Isso aqui vai ser tremendo, gente. Isso aqui eu estou criando uma situação para que você possa entender. 2 trombetas. Que trombetas são essas? Essa aqui eu sei que está em Apocalipse, mas essas 2 estão aonde? Que trombetas são essas? Estão vendo? Isso aqui é só o princípio, gente. Isso aqui só está vendo, o negócio vai se intensificar agora. Então vamos descobrir aonde as linhas estão botando a igreja. Para isso nós vamos ter que fazer outro gráfico. Vamos fazer? Vamos lá.
Qual é a confusão centenária? Hoje é para pensar, gente, viu? Hoje é para pensar. Se você é para doer a cabeça, entendeu? É para vocês pensar hoje, essa aula de hoje. Há uma confusão centenária de que o arrebatamento da igreja é a segunda vinda. E aí, gente, é a segunda vinda? Não, não é. Não é a segunda vinda. Então, temos evidências para o arrebatamento? Para que o arrebatamento aconteça? Temos, porque ele deixou as evidências. Ele deixou os sinais que apresentariam, que apontariam para o arrebatamento da igreja. Como ele também deixou sinais que apontariam para a sua segunda vinda. Aqui hoje vocês vão descobrir em que cenário estão exatamente esses sinais. Por exemplo, os sinais do arrebatamento, gente, ele está antes da última semana de Daniel, que é o tempo que se chama graça. Esse aqui é o tempo. Quais são os sinais? Os sinais do arrebatamento. Então, nesse período da graça, ele apresentou sinais que se manifestariam no decorrer da história e que apontariam para o arrebatamento. Vamos lá? Isso aqui é tremendo, gente. Qual um dos sinais? Esfriamento. De quê? Do amor. Está acontecendo ou não está? Falsos obreiros ou profetas. Rumores de guerra. Perseguição. Liberalismo. Relativismo. Falsos cristos. E outros. E muitos outros. Que sinais são esses? Esses sinais aconteceriam apontando para o arrebatamento. E aonde é que está acontecendo esse cenário? Das portas para fora? Não, meu irmão. Esse cenário aconteceria dentro da igreja, não é no mundo. Tá? Não é no mundo. Quando Jesus disse que estes sinais, quando começasse a assinalar, quando começasse a acontecer, poderiam se preparar, porque a sua volta para buscar a sua igreja estava às portas. E aí, meu irmão? Esses são os sinais do arrebatamento, para o arrebatamento. São evidências que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, que estão apontando diretamente para que haja este poderoso feito. O arrebatamento. Então, se você, meu irmão, está atrapalhado, está com dificuldade de viver, está com dificuldade de andar, receba uma palavra de vida
e ponha-se sobre os seus pés e permita que a palavra transforme a sua mente em nome de Jesus, porque o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. É um cenário muito óbvio. Está acontecendo? Está, mano. Não vamos querer dizer que está tudo bem. É hora dos nossos líderes entrar em ação para diagnosticar o povo que está sobre as suas mãos, porque vocês vão passar pelo cenário que vai ser preciso vocês prestarem conta sobre cada vida que estão sobre as suas mãos. É um cenário óbvio, é um cenário verídico. E isto acontece antes da grande tribulação. Aqui eu dividi em duas partes para dizer que aqui já é a grande tribulação. Grande tribulação. Período da graça. O hoje. E o período da grande tribulação, nós sabemos que ela se divide em quantas partes, gente? Duas partes. Que é 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, onde é que aparecem os sinais da vinda de Jesus? É no primeiro período? É no segundo período? Depois dessa aula, você vai entender que escatologia não é um bicho de 7 cabeças, como muitos querem botar na nossa cabeça. É simples de se entender. Agora é necessário que você abra mão dos seus materiais aí e entre para dentro da Bíblia. Tá? Não é no primeiro período da grande tribulação. É no segundo período da grande tribulação. Aonde os sinais da segunda vinda se manifestarão. Fazer uma letra mais bonita? É impossível, gente. Já estou escrevendo é bonito demais. Pensa na letra feia que era a minha antes. Para ter uma ideia que eu escrevia tão feio que eu opinei em escrever letra de forma. É o jeito da saia ainda. Então, os sinais da segunda vinda, elas se apresentam na segunda parte da grande tribulação. Quais os sinais? Quais as evidências que irão apontar para que Cristo volte? Vamos lá. Fome, morte, pragas, a falta de paz, a falsa igreja, a apostasia, apostasia liberal, vou botar assim. A apostasia liberal se retrata justamente quando a besta em si der lei sobre a marca. Aonde, se você não tiver, você conhece a história. Onde vai ser obrigado você ter essa marca. E esta marca é uma blasfêmia em sua totalidade. Porque você vai ter que viver submisso ao sistema, a ele. Literalmente, a ele. E o segundo período, o que acontece? O primeiro período. O primeiro período, gente. Ele se desenvolve, se desenrola numa falsa paz.
É para pensar, gente. Tá? A sala de hoje vai exigir um pouco de todos, porque é para pensar. Já vou trazer outra coisa poderosa também, tremenda. Isso aqui não é nem o começo. Isso aqui só estou trazendo alguns pontinhos do cenário apocalíptico para que você possa entender. Viu? Que os sinais, que há sinais do arrebatamento e há sinais para a segunda vinda. Gente, e isto aqui, ao longo da história, vira uma confusão. Vira uma confusão tão grande que fica difícil de entender. Difícil de compreender. Ainda está embaçado um pouquinho, né? Mas vamos já desembaçar isso aí. Porque o Senhor nunca deixou o seu povo confuso e nunca deixará. Porque Ele é Deus e sabe o que eu e você precisamos. Tá? Para a honra e glória do seu nome. Com certeza. Ele vai vir para fazer paz entre as nações, vai promover uma paz, mas não é uma paz verdadeira, tá? Não é. Como é que nós vamos saber? Quando iniciar o segundo período, que não tem nada a ver dessa paz verdadeira. Paulo é tão sábio em suas palavras, tão sábio. Ou você acha que ele escreveu a carta, deu para Timóteo ler, e Timóteo não foi explicar, não houve perguntas? Um assunto que eles nunca ouviram. Que história é essa de arrebatamento? Que história é essa de segunda vida? Que história é essa que um homem desceu, morreu, ressuscitou, está no céu, vai voltar para buscar a sua igreja, aí vai voltar de novo com ela? Que história é essa? Você acha que não houve perguntas? Você não acha que não houve confusão na cabeça desse povo lá? Tadinho do apóstolo Timóteo. Ai dele, se ele não tivesse estrutura para entrar com as respostas segundo a vontade do Senhor. Revelações poderosíssimas. E isto é ocultado da igreja de hoje. É isso que eu estou falando para vocês, que os homens, os nossos personagens, nossos ícones, se formaram nas melhores academias dentro do assunto e não passa para o povo. Isso aqui é de importância crucial para a igreja de Cristo. É por isso que tem gente que não quer passar pela morte. Está vivendo hoje como se o arrebatamento da igreja fosse daqui a sei lá quando. Quando fala em arrebatamento, diz, eu ainda quero construir a minha casa. Tá? É ou não é? Olhe lá para o cenário da jovem igreja. Se eles não enfrentavam a morte cara a cara, porque eles tinham convicção. Tinham certeza, sentiram as verdades que há na palavra em seu coração. Hoje a gente não pode nem falar um pouquinho duro, porque já se escandaliza. Meu irmão, a sua vida vai transformar hoje, em nome de Jesus Cristo. A não ser que você passe no canalzinho, suba e mude de pasto. Mas se você nos ouvir até o final, tá? Você vai ver isso acontecendo na sua vida. Então isso aqui são princípios. Intensifica? É óbvio que sim. E eu tenho o prazer de intensificar isso aqui, esclarecer mais a luz da revelação de João, apocalíptica, tá? A luz dele, segundo a sua ótica, segundo os seus escritos. Eu tenho um prazer de fazer isso aqui. Vamos para outro cenário, vamos voltar já para cá. Viu? Pegou bem isso aqui? Pegou? Vamos fazer outro cenário, para que vocês possam entender. Grande tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eu vou lhe apresentar aqui um mapazinho para que você possa entender todas as ferramentas que João apresenta dentro do seu livro
que vira uma confusão na mente de muitos, mesmo porque vai exigir muito de quem vai estudar o assunto, porque cada elemento é um ponto de um grande assunto temático. É uma porta que você entra e você descobre coisas extraordinárias. Neste cenário, eu quero apresentar para vocês, entrando dentro da grande tribulação, como vai ser? E aonde você vai descobrir aonde exatamente estes elementos se enquadram. Eu vou colocar aqui para a página seguinte. Você vai observar aonde estão estes elementos dentro do livro de Apocalipse, aonde cada um se revela em sua ordem. Gente, Deus é tão organizado que nada acontece aleatoriamente. Tudo segue uma ordem e tudo tem que acontecer conforme Ele revelou que acontecesse. Então não pense que isso aqui vem de uma forma aleatória, vai acontecer isso primeiro, vai acontecer isso primeiro. Não é bagunçado assim não, meu irmão. Bagunçado é a nossa mente, mas hoje vai se alinhar em nome de Jesus Cristo. Tá? Pegou? Vamos nós. Nós temos no livro de Apocalipse alguns elementos importantíssimos que precisamos apresentá-los aqui. Nós temos os selos. Quais são os outros? Nós temos as trombetas. Nós temos outro. Quem é o outro? E nós temos as taças. Não é isso? Oi? São parte desse cenário. Viu? É onde todo este cenário se desenvolve. Confusão. Pelo amor de Deus. Então, que cenário é esse que João traz? Nós temos os selos, que são quantos? 7. Nós temos as trombetas, que são 7. Nós temos as taças, que são 7. Mas esse 7, 7, 7, 7, 7, significa alguma coisa? Por que sempre em 7? Por que tem que ser 7 selos, 7 trombetas, 7 taças? Gente, cada elemento desses tem um acontecimento no mundo apocalíptico, tá? E você vai descrever, vai entender aqui a sua ordem. Porque é difícil você estudar Apocalipse, gente. Tá? Mas hoje vai ser fácil você estudar Apocalipse. Vamos lá. Vamos abrir os selos. O primeiro selo se abre aonde, gente? Em que período da grande tribulação? Vem aqui, gente, ó. Primeiro selo. Ele se abre com uma falsa paz. E esta falsa paz se estende ao primeiro período da grande tribulação. O segundo selo só vai abrir-se no segundo período. Observe isso aqui. Nós temos 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo selo. Os selos dão continuação em sua abertura no segundo período da grande tribulação. Quando os juízos do último selo, observe isso aqui, quando os juízos do último selo, eu só estou apresentando ponto, nós não vamos descrever, não vamos entrar nesse assunto, porque não é o núcleo da nossa lição, isso é para chegarmos ao núcleo do pensamento de hoje, tá?
Então, se você quer descobrir qual os juízos de cada selo, meu irmão, à vontade, viu? Quando os juízos do último selo se realizam, toca-se a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Estão observando a ordem? Quando o último selo, os seus juízos se concretizarem, toca-se a primeira trombeta. Depois, em consequência, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Quando os juízos da última trombeta se concretizar, o que é que acontece? Há o derramamento das taças. Estão saindo das minhas taças, né, gente? Imagine. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Agora eu vou fazer ela derramando, viu, gente? Você está vendo a ordem? Voltando. O primeiro selo se abre no início da grande tribulação. 3 anos e meio se passa, dá-se início ao segundo período da grande tribulação, aonde as taças conseguem ou passam a partir daí a se os selos, gente, os selos começam a ser rompidos. E os juízos começam a acontecer, assinalando os sinais da segunda vinda. Segunda vinda de quem? De Cristo. Quando os sinais se apresentam e quando todos os selos são rompidos e seus juízos acontecem, as trombetas começam a soar, limpando a terra em sua totalidade. Quando a última trombeta é tocada, começa a derramar-se os cálices. Cada cálice trazendo o seu juízo. Quando os juízos do último cálice for derramado, Cristo volta em glória. Nada mais. Tá? Quando os juízos do último cálice acontecerem, Cristo voltará na sua segunda vinda. Você está pensando que isso aqui não exige tempo? Dedicação para descobrir isso aqui? A importância de sabermos isso aqui? Agora eu quero voltar aqui para vocês, o cenário aqui anterior, aonde há confusão do toque da última trombeta. Da última trombeta. Tá? Olha onde está a última trombeta. Então, se você quer passar pela grande tribulação, meu irmão, fique à vontade, mas deixe e permita que a igreja seja arrebatada aqui. Tá? Deixe que a igreja seja arrebatada aqui, meu irmão. Porque nós temos evidências
poderosíssimas que ela não vai passar pela grande tribulação. Existe já até grupos de WhatsApp. Vamos nos refugiar no período da grande tribulação. Você se refugie sozinho, meu. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Estão vendo o cenário? Você quer viver para viver o segundo período da grande tribulação, meu irmão? Você quer botar a igreja neste cenário? E aí, irmão Tairone? Fala alguma coisa. Então, cada elemento desse aqui, gente, tem um estudo por trás dele poderosíssimo. Por que você não se dedica, meu irmão, a revelar isto para a igreja? Para de estar falando dos outros, fazendo reuniões para matar A ou B. Existem vidas que precisam ser edificadas, porque o nosso Jesus está voltando. Aleluia. Tá? E isto aqui vai se cumprir, gente, fielmente, porque Ele é Deus. E a sua palavra nunca, jamais voltará vazia, voltará sem se cumprir. Então que você seja impactado nesta manhã, que a sua vida não seja mais a mesma, que você deixe as coisas que puxam você para trás e olhe para Cristo, se dedique a Ele, porque Ele está às portas. Você ainda está precisando ver, você ainda quer ver ainda o quê? Que sinais vocês ainda querem ver? Para que vocês tenham a certeza e a convicção de que Ele vai cumprir a sua promessa. Disse aqui na aula anterior que nós nunca tivemos tão perto do arrebatamento como a nossa geração vive hoje. Tão perto. E o mais incrível é que isso aqui, meu irmão, os tessalônicos tinham uma ideia disso aqui. E nós com mais de 2.000 anos atrás, a igreja não sabe dessa totalidade aqui. Porque você não ensinou. Se o pessoal prega que é a última trombeta, que vai haver o arrebatamento da igreja, e essa trombeta está localizada no segundo período da grande tribulação, que trombeta é essa? Essa trombeta aqui, ó. Essa trombeta aqui. Essa é a última trombeta. Agora, a pergunta é, que trombetas são essas? Que trombetas são essas? Mergulhem, gente. Não é aqui. Não. A trombeta vai tocar, Jean Júnior. Aquelas duas trombetas aqui, ó. Primeira. A segunda ou a última. Isso aqui é para vocês mergulhar, para vocês ver o tanto de coisa que há na palavra que é o nos ocultado. Então você que prega que a igreja vai ser arrebatada nessa última trombeta, fique à vontade, meu irmão. Viu? Fique à vontade, tá? Não faça cerimônia. Não faça, porque não é. Aí eu faço a outra mesma perguntinha. Que trombetas são essas? Não vou responder para vocês. Não vou. Por quê? Vocês vão ter que provar para mim que vocês querem saber para edificação ou simplesmente por saber. Isso é importante. Porque se vocês querem para a edificação da vossa vida, é bom pararem de ler um versículo aqui, um texto lá,
outro capítulo lá na frente e começar, meu irmão, a uma leitura fiel na palavra em sua totalidade. Porque você fez essa pergunta e assinalou outra muito importante aqui. Nós pregamos e falamos e vemos homens se posicionando hermeneuticamente, né? Dentro da hermenêutica, dentro da exegese. Mas quando eu ouço homens dizendo que o anticristo se levantará em Roma, meu irmão, você está totado ao fracasso. Não é em Roma, porque você viola todos os elementos, todas as leis da hermenêutica, da exegese. Não é em Roma, aonde é, também não vou lhe revelar. Só para você ter noção de como é sério isso aqui. Tá? Só para que você possa ter a noção disso. Como é sério isso aqui. Você não sabia nem da existência dessas duas trombetas. Agora que vai começar o divisor de águas. Vamos nós? Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando da vinda. Eu gostaria de ler todo o texto. Eu gostaria de transcrever todo o texto. Tá? Você está vendo aqui? Não tem nenhum material extra. É Bíblia, viu? Então abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, até o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Então aqui nos transcreve o arrebatamento da igreja. No versículo, você pode acompanhar conosco, para que você não saia dizendo abobrinha por aí, viu, meu irmão? Tá? O versículo de número 13. 4, 13. Nós vamos nos pontos centrais, porque não vai dar mais tempo a gente discorrer. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, o que é que continua aí? Não precederemos os que dormem. É isso que está na tradução de vocês? Como é que fica a interpretação deste texto? Você nunca vai entender este texto, meu irmão. Porque a metade deste versículo comeram ele. Eu vou lhe apresentar a outra metade. Eu vou ler o versículo todinho agora, viu? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum seremos transladados sem que antes os que dormem ressuscitem. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Meus queridos, meus jovens. Ele está mostrando o cenário, como é que vai acontecer o arrebatamento. O que é que significa essa palavra transladar? Mudar-se de um lugar para outro. O cenário do arrebatamento é para os que estão vivos. Seremos transportados do natural para o espiritual, porque carne e sangue não hein? Então nosso corpo tem que passar uma transformação. Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? O que é nos ensinado? Você vai ver aqui um erro centenário. Para isso, nós vamos ter que ir para o pensamento de Paulo, uma revelação mais óbvia e mais clara, que está em 1 Coríntios capítulo 15.
Lá em Tessalonicenses, ele mostra o processo que vai acontecer. Vai haver uma mudança de estado natural para o estado espiritual. E em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele nos revela a velocidade desta transformação. Eu vou já dar um choque térmico em vocês. Se segura, gente. Isso aqui é divisor de águas. Ou você ama a palavra, meu irmão, ou descarta da sua vida. O arrebatamento da igreja não vai ser no abrir e fechar de olhos. E aí? O arrebatamento da igreja não vai ser no abrir e fechar de olhos. Vamos ver? Capítulo 15, versículo 51. Está na palavra, gente. Está dizendo como é que é. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num que, gente? Num que, gente? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos chegar neste cenário aqui, ó. Para que haja, muito importante isso aqui, o arrebatamento da igreja não vai ser num abrir e fechar de olhos. E como é que vai ser? Eu vou lhe revelar. Porque no abrir e fechar de olhos é a transformação. Que transformação é essa? Do físico para o espiritual. E não o arrebatamento. Você está pensando que é brincadeira isso aqui? Vamos voltar. 1 Tessalonicenses. Tá? E isto é revelação do versículo de número 15 do capítulo 4. Você está vendo como é importante isso aqui? Como é que fomos ensinados? Está aqui, gente. Pegue a sua Bíblia aí e olhe. E como é que vai ser? Eu vou lhe dizer, à luz da palavra, como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Seu incrédulo. Isso aqui é divisor de águas, meu irmão. É hora da palavra, ter liberdade no meio do seu povo. Que povo? Um povo que espera o seu esposo. E ele não vai vir buscar uma esposa, meus queridos, neutralizada, anestesiada. Ele vem buscar uma esposa pura. E como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Se não é, não abrir e fechar de olho. Não é, tá a palavra. Você quer que eu diga de novo? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52, ela fala claramente que no abrir e fechar de olhos vai acontecer a transformação, que é do capítulo 4, versículo de número 15 de Tessalonicenses. A velocidade que o nosso corpo físico vai ser transformado no arrebatamento da igreja. Ó, ele vai transformar matéria em espiritual, gente. Quando nos é ensinado que a igreja vai ser arrebatada, gente, num abrir e fechar de olhos, calcule com quantos séculos esta mensagem não está sendo transmitida no meio do povo, no meio dos santos. Com quantos anos você não cresceu sabendo que a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos? Não vai ser. No abrir e fechar de olhos vai ser a transformação dos que estão vivos.
do natural para o espiritual. Como é importante. Observe que também esta transformação, ela não pode acontecer, viu? Ela não pode acontecer antes que os mortos sejam ressuscitados. Vamos fazer uma análise aqui, gente. Vamos fazer uma análise como seria o arrebatamento no abrir e fechar de olhos. Tá? Jesus está aqui. Senhor, me perdoe por lhe fazer assim, tá? Tá? Me perdoe, Senhor. Jesus está nos ares. Como seria o arrebatamento nesse ponto de vista que nós fomos ensinados? Vamos lá. Quem que vai se levantar primeiro, gente? No arrebatamento? Quem é? Os mortos. Então tá. Os mortos. Depois, os vivos. Me perdoe, gente. Tá? Então, como seria esse arrebatamento no abrir e fechar de olhos? Presta atenção aqui. Se vai ser o arrebatamento no abrir e fechar de olhos, então os mortos vão ressuscitar primeiro, então os mortos se encontrariam primeiro com Cristo. Depois, nós os vivos. Olha a desordem aí. Quer dizer que vai uns na frente? Quer dizer que vai uns na frente e outro atrás? E aí, gente? Isso cai por terra. Tudo que foi pregado, que a igreja vai ser arrebatada no abrir e fechar de olhos, meu irmão. Então, se fosse assim, seria nesse ponto de vista. Como os mortos vão ressuscitar primeiro, então eles iriam primeiro. Mas como é que vai ser? Vamos para a Bíblia? Então, muita gente escreveu isso, gente. Vocês pensam que ele não sabe disso? Eles sabem. Todos eles sabem disso. Todos eles sabem disso. Mas o problema é que existiu e que existe um invertimento. Que se eles for corrigir, eles vão ter que recolher tudo que está espalhado no mundo. Misericórdia. Então a revelação da palavra, meu irmão, não sei quem você é, não sei quem foi que você... Sinto muito, meu irmão, é a palavra. Então se você tira o alimento da boca dos santos, o alimento... Misericórdia. Vamos para a palavra. Dizemos-vos, pois, versículo 13 do capítulo 4. Leia comigo aí. Acompanhe. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum seremos transladados, sem que antes os que dormem ressuscitem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Pois nós, o que ficarmos vivos, seremos a... Vamos ler o restante. Juntamente com ele, como é que vai ser o arrebatamento? Primeiro, há uma transformação. Deixa eu voltar esse quadro aqui que é importante frisar isso. Essa transformação do versículo de número 15, ela não pode acontecer se os mortos não forem ressuscitados. Lembrando, a corneta vai tocar, gente, para os mortos ressuscitar. Quando os mortos ressuscitarem, aí haverá a transformação dos que estiverem vivos no ato do arrebatamento. Então a transformação ela só passa a acontecer quando os mortos forem ressuscitados. Enquanto não, nós vamos ficar aqui. Se fosse agora. Enquanto o último não fosse ressuscitado. A transformação
só vai acontecer quando os mortos forem ressuscitados. É importante você frisar isso. Que essa trombeta ela toca para os mortos saírem dos... Que trombetas são essas? Que trombetas. Então como é que vai ser o arrebatamento? Quando os mortos são ressuscitados, eles vão... Quando os mortos forem ressuscitados, eles vão esperar os que estão vivos em uma nuvem. É tremendo, gente. Eles vão esperar os que estão vivos nas nuvens. Que nuvem é esta? Que nuvem é esta? Quando eles ressuscitarem, vão aguardar-nos nas nuvens, aguardando os que estão vivos. Quando eles estiverem aqui, aí acontecerá o processo da transformação, que vai ser num abrir e fechar. Repitam, gente. Num abrir e fechar de olhos. E não o arrebatamento, mas a transformação, num abrir e fechar de olhos. Por quê? Porque existe um povo, os que foram ressuscitados estarão nos aguardando nas nuvens. Quando esse povo que estavam vivos, leia o texto, gente. Quando esse povo que estavam vivos se encontrarem, se reunirem com os que forem ressuscitados, aí haverá o arrebatamento. Porque Cristo está nos ares. O arrebatamento é tirados para fora. Seremos tirados desta terra. Você, como é que vai ser o arrebatamento da igreja? É não abrir e fechar de olho, meu irmão? Não é. O arrebatamento da igreja, meu irmão, vai ser nessa velocidade aqui, ó. Aleluia. Olha a velocidade. Para contrariar a mensagem do abrir e fechar de olhos. Porque nós encontraremos o Cordeiro que estará nos aguardando nos ares. E esta nuvem é que nos levará à sua presença, aleluia. Capítulo 5 de Tessalonicenses. Olha para quem é que Paulo está ensinando isso aqui, gente. Para uma igreja que foi formada de 3 sábados. Todos eles novos convertidos. Nós temos uma igreja milenar. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, que dia é esse? O que é que ele está falando aqui agora? Ele está apontando para a segunda vinda, tá? Aqui já é a segunda vinda, porque você olha olha a ordem de Paulo. Ele mostra a transformação, ele mostra, aleluia, ele mostra o rapto das pessoas vivas, ele mostra o arrebatamento, agora ele mostra a vinda, a segunda vinda de Cristo. Olha aqui, meu irmão. Porque quando dissemos haja paz e segurança, onde é que vai haver essa paz e segurança, meu irmão? No primeiro período, olha aqui o mapa. No primeiro período da grande tribulação, é onde vai se abrir o primeiro selo. Paulo já entra numa mensagem escatológica, meu irmão, para de graça. Ensine o povo. O que é que Paulo está ensinando para a igreja de Tessalonicenses? Uma igreja nova, convertida, no primeiro século, gente. No primeiro século. Porque quando disserem haja paz e segurança, a paz da primeira parte da grande tribulação, porque ele já nos disse que nós não vamos entrar na grande tribulação. Quando disserem haja paz e segurança, quem é que vai promover essa paz? Então lhes sobrevirá repentina destruição. Ele já entra agora no segundo estágio
da grande tribulação. Que destruição é essa? Haverá continuação dos selos sendo abertos. Aqui, meu irmão. Como as dores de partos, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós já não vamos estar em trevas, nós não vamos estar mais neste cenário, porque nós vamos estar com a luz. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Olha o texto, gente. Agora, Paulo apresenta a situação de Israel. A continuação. Nós não somos da noite e nem das trevas. Que povo é este? Aquele povo que está dormindo, que povo é esse? Israel, no seu sono. Continuando. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embriagam, embebeçam-se de noite, mas nós, aleluia, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está ensinando todos os mistérios para esta jovem igreja. Continua, para encerrarmos, vamos continuar o texto. Porque Deus não nos destinou para o que, gente? Vocês parem de ensinar coisa errada para a igreja. Porque Deus não nos destinou, Deus não destinou a sua igreja para a ira. A ira é o período da grande tribulação, aonde isso aqui tudo é juízo. Deus não predestinou, não destinou o seu povo a viver sobre o juízo. Olha o que o versículo está dizendo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas Israel sim, que está no sono, que vai haver a restauração, você sabe da história. Para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.